Eu não tenho nem ideia de quantas questões hoje. Deixa eu ver, 17 mais... Eu sou péssimo em matemática, viu? 17 mais 27 dá 44. É isso mesmo, né? 44 mais 9, 53. É, 53 mais 9, 62. 62 mais 8, 70 questões, então. É uma quantidade razoável de questões. Para a gente finalizar o conteúdo, então. Não é? É a última aula. As questões daquela primeira apostila estão aqui. Tá bom? Então vocês não precisam preocupar em resgatá-la. Não, que eu sei que está cheia de teia de aranha já. Então pode deixar ela lá guardadinha mesmo. Então vai... Oi. Deixo. Não tem ideia não. É. Não tem ideia não, porque vocês estavam junto com a Secretaria de Educação, não era? Isso, exatamente. E aí não saiu direito administrativo para eles. Não a parte geral, que saiu Lei Orgânica e a 840. Para vocês, para o que geralmente pede em concurso, eu dei para vocês. Tá? Então não há necessidade de ver de novo. A não ser quem vai fazer alguma coisa para analista em direito, né, que pede, por exemplo, serviços públicos ou contratos públicos, aí, mas é pouca coisa a mais também, então não precisa se preocupar. É a básica que vem geralmente em todo concurso aqui para vocês, tá bom? É claro que vocês têm que fazer questões, sempre. Tentei pegar o máximo aqui, o ano passado foi o ano que teve pouco concurso, todo mundo sabe por quê. Né? Mas já retomou esse ano, está com bastantes questões. Ainda assim, na parte de direito administrativo, já trouxe bastante para vocês de 2021, que sobraram para a gente, basicamente, as de 2019, para a gente resolver juntos aqui também. Então, peguei várias bancas aqui, tentei mesclar aí o grau de dificuldade, mas aparentemente também nesses anos aí a dificuldade não foi grande, estavam com medo do povo surtar de vez, né? Então, pelo que eu percebi, foi uma dificuldade até mediana das provas. Não teve nada assim exorbitante no direito administrativo, não. Estão dando muito mais enfoque em língua portuguesa. Aí está muito pesado língua portuguesa. Né? E eu falo isso, eu trabalho com assessoria e texto jurídico. Então eu tenho muito costume com leitura e até, né, para mim que sou acostumado, está pesado. Então vocês... E cuidem aí na parte de gramática, porque não tá nada fácil. Então vamos lá. Questão número 1. Diferentemente do sistema francês, que segrega a função jurisdicional e administrativa, no Brasil considera-se o sistema inglês de tripartição de poderes, com preponderância do sistema administrativo sobre os demais poderes. Então, muitas informações numa questão só, né? Então, primeiramente, no Brasil, existe a separação de poderes? Existe a separação de poderes, né? Nós temos quantos poderes? 3. Apesar de o poder ser uno, ele é repartido em 3 funções, que são as funções executiva, legislativa e judiciária. E o que nós aprendemos também a respeito desses poderes são 2 coisas que estão na Constituição. É que eles são independentes entre si e também são harmônicos entre si. Independentes porque um não depende do outro para atuar. Por exemplo, eu, poder executivo, de vez em quando posso fazer normas. Eu, poder legislativo, de vez em quando posso julgar. Eu, poder judiciário, de vez em quando posso ser administração. E são harmônicos por quê? O harmônico é o que vai responder à sua pergunta. Eles são harmônicos porque devem ser equilibrados. Existe um sistema de freios e contrapesos que deve trazer o equilíbrio para que não exista hierarquia entre eles. E esse equilíbrio que vai também trazer a não hierarquia, então são independentes e sem hierarquia,
é que vai trazer outra frase ali na Constituição Federal. Diz o quê? Que é vedada a delegação de funções entre eles. O que é delegar mesmo? Nós aprendemos que é basicamente mandar. Se um não manda no outro, então não existe um superpoder. Todos eles são equilibrados, todos eles são iguais, de hierarquia. Então existe preponderância do poder executivo sobre os demais poderes? Não existe, tá? Outra coisa que abordou aí na prova e que sempre é bom que nós saibamos, é que existem, né, no nosso sistema, abordando em provas, tanto o sistema inglês quanto o sistema francês. Qual que é o sistema adotado no Brasil? É o sistema inglês. E o sistema inglês é o sistema contencioso ou é o sistema de jurisdição una? É o sistema de jurisdição una. Significa que só um poder dá a última palavra, que é o poder judiciário. No sistema francês, eu tenho um sistema contencioso, em que a administração pode ir contra o poder judiciário. Lá funciona, em vez de uma jurisdição una, funciona um sistema dual, que é o sistema do contencioso administrativo. Bacana? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na questão de novo, fazer a releitura dela, para ver se a gente entendeu direito. Diferentemente do sistema francês, que segrega a função jurisdicional e administrativa, isso é verdade? Sim, o sistema francês é um contencioso em que tanto a administração quanto o poder judiciário pode dar a última palavra. Até estava bem bonito, né? Que segrega a função jurisdicional e administrativa. No Brasil, considera o sistema assim, inglês, bonito até aí, de tripartição dos poderes. Realmente é tripartido. Com preponderância do sistema administrativo sobre os demais poderes. O erro foi aí, tá? No finalzinho da questão, quem estuda muito, né? Opa, tá dando tudo certo. No finalzinho da questão, a banca, né, deu aquela rasteira. Os poderes são independentes e harmônicos porque tem equilíbrio e não existe um superpoder. Inclusive, toda vez que um deles tentar virar um superpoder, os outros podem fazer uma intervenção, uma interferência. Joinha, questão número 1, então, vai estar incorreta. Oi? Preponderância é prevalência. Não existe prevalência de nenhum dos poderes. Ah, mas o Alexandre de Moraes, ele não manda em ninguém. Tá bom? Ele manda, né, em algumas pessoas. Mas, em relação aos poderes, não. Ah, mas tem o presidente. Não manda nos outros poderes. Ah, mas tem o Alcolumbre. Não manda nos outros poderes. Tá bom? Então, eles são iguais. Número 2, para escrivão de polícia lá do Espírito Santo, está falando o seguinte: a tripartição de poderes do Estado não gera absoluta divisão de poderes, mas sim distribuição em 3 funções estatais precípuas, uma vez que o poder estatal é uno e indivisível. Vamos lá de novo, então. Quando eu falo em poder, eu estou falando em quê? Eu estou falando da lei. A lei é uma só, realmente. O poder é um só e ele é indivisível. Você não pode fazer 3 interpretações da lei, tá bom? Acontece que quando nós falamos 3 poderes, nós estamos querendo falar 3 funções. O poder sempre vai ser um só, tá? E o poder vai vir de quem? Do povo. Então o povo escreve a lei e o povo, né, é o destinatário maior dessa lei. Acontece que nós dividimos em 3 funções para que as 3 funções não fiquem na mão apenas de uma pessoa. E nós explicamos o porquê, o tal do absolutismo. É impossível você controlar criaturas absolutas, tá bom? Então, realmente, a tripartição do poder não gera absoluta divisão dos poderes, porque nós aprendemos o seguinte, que apesar de nós termos os 3 poderes, cada um com a função principal, que a gente vai chamar de função típica, e uma função residual, que a gente chama de atípica. Então, nessa tripartição,
Eu posso falar que o poder executivo pode administrar e governar? Sim, então eu tenho aqui ó, a função administrativa e a função de governo, sendo uma de natureza técnica e outra de natureza política. No caso do poder legislativo, você vai editar leis, mas também você vai fazer a fiscalização e no poder judiciário você julga, tá bom? Então nós temos essas funções, divisão de funções, que é a divisão principal. Mas essa divisão é absoluta? É só o legislativo que faz leis, que faz normas? Não. A gente viu que na função atípica, todos os poderes, eles podem legislar. Opa, na atípica não. O poder executivo e o judiciário podem legislar. Nós vimos também que julgar pode ser feito pelo poder legislativo e administrar também é função atípica deles, tá bom? Lembrando, como nós não adotamos o sistema de jurisdição dual, né? Aqui não tem função de julgar na função atípica. Bacana? Tem divisão de funções? Tem. Mas ela é absoluta? Não. Os outros poderes podem exercer as funções dos seus irmãos. Então a questão vai estar o quê? Tripartição dos poderes não gera a divisão absoluta de poderes. Sim? Sim. Mas sim uma distribuição de 3 funções estatais precípuas. Bacana, é isso mesmo. Tem a precípua e tem a atípica também, tá? Uma vez que o poder estatal é uno e indivisível. Tudo certinho na questão. Pode marcar aí e tomar posse para o cargo de escrivão. 2 está correta. Na 3, para advogado. A administração pública pode excepcionalmente produzir atos normativos dentro dos rígidos limites constitucionais, mas aqui estará realizando função atípica. Vamos lá, pode legislar ou não pode? É função atípica ou não? E tem que ser dentro do limite da Constituição ou não tem? Então a questão vai estar o quê? Tá certa. A linguagem tá fácil? Para quem? Para quem tem costume, né? Chegar cru e ver um negócio desse, a pessoa vai tropeçar. Linguagem tá fácil para quem já viu, sim, tá bom? Quarta questão. O direito administrativo, dentre outros conceitos, pode ser definido como um ramo de direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. A atividade jurídica não contenciosa, que exerce os bens e se utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Por quê? Vamos lá, direito administrativo é um ramo do direito público? Tem por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública? Direta e indireta, né? A atividade jurídica dela é contenciosa ou não contenciosa? Jurídica não é a mesma coisa de jurisdicional, viu, gente? Tá bom? O que é a natureza jurídica, né? Aquilo que tem a ver com a lei, tá bom? Então, cuidado com a palavra jurídica e jurisdicional. No começo da faculdade eu também confundia, tá? Então, vamos lá. A atividade jurídica da administração é contenciosa ou não contenciosa? Não contenciosa, porque contenciosa é da onde? É da França, tá? Então aqui tá certo também. Contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Então eu posso falar, por exemplo, que o direito administrativo, ele pode tratar de viaturas? Pode. Pode tratar de escolas? Também. Hospitais para alcançar os seus fins? Então a questão vai estar o quê? Tá certa também. Aí às vezes, né? Às vezes a falta de costume de fazer questões dá incerteza pra gente. Por isso que eu falo, é importante fazer. Quanto mais questões, mais intimidade com linguagem de banca, tá? Você não tem que saber só a linguagem doutrinária. Principalmente, eu acho mais importante saber linguagem de banca, não a linguagem do Marcelo, dos escritores, não. Quinta questão está falando o seguinte, foi Quadrix.
entre as funções atípicas desempenhadas pelo Poder Executivo estão as destinadas a regulamentar o funcionamento de seus serviços mediante a expedição de decretos e portarias. Decretos e portarias são espécies de quê? De lei em sentido amplo. Vai estar certo ou errado? Está certo. Coincidentemente, nós temos aqui uma sequência de questões certas, o que eu não costumo trazer para a aula. Eu adoro questões erradas. A gente aprende muito mais com as questões erradas, com certeza. 6. O texto da Constituição Federal de 1988 preceitua que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são os poderes da União, sendo atribuída a cada um deles determinada função, como legislar, administrar e julgar. Até aí tá tudo bem? Vamos fazer análise, né, parte a parte do texto, respectivamente. Dessa forma, não é possível a realização de funções típicas e atípicas por esses poderes. Por que esse tipo de questão não cai na minha prova, né? Cai também. Se está caindo aqui, pode cair na sua. 6 está errada. Claro que pode. A gente desenhou aqui no quadro, então tá valendo. O que o Marcelo fala é verdade. Teve uma situação em que um aluno me mandou uma mensagem, né? Tava num aulão e o professor falando a respeito de responsabilização da administração pública. E, né, eu tinha ensinado o quê? Ensinei para vocês, não ensinei para vocês porque não falei da responsabilização dos servidores. Eu falei que para um ato o servidor pode responder na esfera administrativa, penal e civil, tá? Por um único ato ele pode responder. Por exemplo, o servidor recebeu propina. O que vai acontecer com ele na esfera administrativa? Ele vai sofrer uma demissão, na esfera penal ele vai ser preso e na esfera civil ele vai ser obrigado a pagar uma multa. Essa é a regra, tá? Também é regra que uma esfera não interfere na outra esfera. Se você se livrar na esfera penal, não significa que automaticamente você está livre nem na civil e nem na administrativa. Mas regras têm o quê? Exceções. Se na esfera penal o juiz falar, por exemplo, bem assim, ó, foi provado por A mais B que não foi ela. Foi a irmã malvada dela, gêmea. Chama-se sentença absolutória negativa de autoria. É uma das únicas duas exceções que automaticamente também vai te livrar na esfera administrativa e na esfera civil também. E aí o professor no aulão falou o quê? Não, só livra na esfera administrativa. E a aluna falou, não, professor, livra nas duas esferas também. E aí os alunos começaram a detonar ela, falando que ela estava errada para ela calar a boca. Só que eu falei, ó, garanto o meu material. Eu não garanto do professor que você está vendo. Tá? E o Flávio deu um print do artigo, acho que é 936 do Código Civil, que diz o seguinte, no caso de sentença absolutória, negativa de autoria, ou de inexistência de fato, não há que se questionar mais nada na esfera civil. Eu falei, ele só não conhece a lei. Então, vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de coisa também. Vai resolver questões? Não pegue só gabarito de certo ou errado. Procure, né, dê preferência para materiais com comentários. Pode. Código de Processo Penal. Se não me engano, artigo 6º. Sim. Eu entendi sua pergunta. Se eu, por exemplo, eu sou policial, de serviço, estiver cometendo um crime, vocês, como cidadãos, em flagrante delito, podem me prender. Na teoria. Na teoria. Joinha? Então, questão 7, perdão. Em sentido objetivo, a administração pública designa os entes que exercem atividade administrativa de forma a balizar a execução da função administrativa. Vamos lá.
quando eu falo de sentido objetivo, eu estou querendo saber o quê? É essa coisa ridícula aqui que pergunta em prova. Então, qual é o objetivo da administração, que é exercer a função administrativa, que tem natureza técnica ou política? Tem natureza técnica, tá bom? Agora, quando eu falo no sentido subjetivo, nós já aprendemos que a palavra subjetivo tem a ver com vontade, é quem manifesta a vontade, tá? Então, no sentido subjetivo, a questão é o quem, tá bom? E eu posso estar falando dos entes que compõem a administração? Posso sim. O sistema, em sentido objetivo, não é as pessoas. Em sentido objetivo, é a função, tá bom? Então, questão 7 está errada ou está certa? Está errada. Sentido objetivo não é quem. Aqui na questão falou que são os entes. Não. Ente é quem. Tá bom? Pode ser ente, pode ser órgão, pode ser agente. Questão de número 7, então, vai estar o quê? Está errada. Seu concorrente acerta uma dessa? Não acerta, velho. Não acerta. E vocês, para acertar, tem que fazer o quê? Tem que fazer 10 dessa por dia. 3 vezes no dia, né? Tipo rezar para Meca, né? Ajoelha e fala, objetivo é a função. Objetivo é a função. Subjetivas são as pessoas. Número 8. Titular de serviço de notas de registros valendo R$300 mil por mês. O sistema adotado no Brasil é o de dualidade de jurisdição, pelo qual se viabiliza o acesso a decisões administrativas não suscetíveis de revisão na esfera judiciária. No Brasil, a administração pode fazer coisa julgada? Não! Sempre o judiciário pode rever? Pode sim. Então a questão número 8 está erradíssima, tá bom? 8 está errada. Sistema dual é França, aqui não é França, a gente detesta francês por conta da Copa de 98. Até hoje. Mentira, eu gosto da França, tem a Ladybug. Desenho, minhas filhas assistem todo dia. Tem a Torre Eiffel, que eu sei que vou gastar dinheiro lá um dia ainda, minha esposa vai me fazer gastar dinheiro lá. Quando eu tiver dinheiro para gastar. Fontes e princípios da administração pública. Vocês estão com calor hoje também? Número 1. A administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá a alguns princípios previstos na Constituição Federal, entre os quais é correto citar o princípio da soberania. Onde é que você viu o princípio da soberania? Vamos lá, o que é soberania para começar? Eu sei, mas esqueci. A soberania. Gente, a soberania, no âmbito externo, tá? Significa independência. Independência, tá bom? Num prisma mais interno, é um poder de mando meio que absoluto, ou seja, aqui dentro de casa quem manda sou eu. E acontece o seguinte, nós temos uma coisa chamada Estado, né? Eu vou desenhar aqui mais ou menos o Brasil, tá bom? Não é essas coisas assim, mas dá mais ou menos para enganar vocês. Vocês nunca vão saber desenhar melhor mesmo, então tá bom. E dá o Brasil, nossa, aqui ó, fiquei com vergonha. Então você tem a República Federativa do Brasil, aqui é o Ceará, Rio Grande do Norte, tá bom? E na República Federativa, aqui melhorou. A República Federativa do Brasil é um Estado. Tá uma droga, mas é mais ou menos assim. É um Estado, tá bom? Estado com letra maiúscula. Para que eu seja considerado um Estado,
eu preciso primordialmente ter 3 elementos. Eu preciso de um elemento espacial, um elemento humano e um elemento político. O elemento espacial eu vou chamar de quê? Isso mesmo, território. Eu sabia que vocês sabiam. Território, tá bom? Além do elemento espacial, eu tenho que ter o elemento humano, que eu vou chamar de povo, e o elemento político, que eu vou dar o nome de soberania, tá bom? Então, soberania é um atributo do Estado. Nós aprendemos que o Estado é a parte política da coisa e que dentro do Estado nós vamos ter uma engrenagem, né? Tem ali as rodinhas dentadas, igual de um relógio, e essa engrenagem que fica dentro do Estado vai se chamar administração pública. Então, a administração pública já cobrou assim em prova, é uma espécie de engrenagem do Estado. Posso dizer que administração e Estado é a mesma coisa? Não posso, tá bom? Um é a parte técnica e a outra é a parte política, joia? É a parte administrativa, a administração, tá? A engrenagem é a administração. Vamos lá, então, pegar um exemplo. O que eu posso considerar o Estado? A República Federativa do Brasil é um Estado. Por quê? Temos povo, território e soberania. Eu posso dizer que o DF é um Estado com letra maiúscula? O DF tem povo? Tem território? Tem soberania? Tem não, porque nunca Joaquim Roriz foi na beira do Paranoá gritar independência ou morte. Não é? A gente integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil. Vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar, por exemplo, o Canadá. O Canadá tem um território? Sim ou não? Sim. O Canadá também tem um povo? Tem. O Canadá tem soberania? Não, não tem. Alguém já ouviu falar de presidente do Canadá? Não, né? Mas pensando bem, nunca ouvi falar, não. O Canadá tem um governador geral, que ele é indicado pela rainha Elizabeth da Inglaterra. Apesar de ter o seu próprio parlamento, não tem um presidente próprio. Então, eu não sou independente de fato. O Canadá não é um estado. O Canadá é somente um país. Quando você fala de país, você está se referindo só a isso aqui, basicamente, gente. A um território. Tá bom? A uma limitação geográfica, ok? O Brasil é um país também? É um país e ao mesmo tempo é um estado, ok? Austrália. A Austrália é só um país. Já ouviu falar de presidente da Austrália? Não, porque lá, você já viu como é que é a bandeira da Austrália? Tem o Cruzeiro do Sul? Tem o Cruzeiro do Sul. E aqui tem também o quê? Uma bandeira da Inglaterra, do Reino Unido. Tá? Tá a mesma história. Joinha? França é um estado e é um país. A Argentina, infelizmente, é um estado e um país também, né? Aqueles rebaixados. Tá ok? Então, vamos lá. Então, essa questão número 1 da segunda bateria vai estar completamente errada, porque soberania não é um princípio da administração. Soberania é um princípio da República Federativa do Brasil. Né? Tinha um pedido para dar aula de constitucional, acabou sem querer saindo aqui. Número 2, o princípio da publicidade impõe a regra de que todo ato administrativo deve ser publicado, exceto quando o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Está errada. Marcelo, então, quando a coisa foi imprescindível para a segurança do Estado, eu vou ter que publicar. Não falei isso, tá bom? Eu não falei isso, mas olha só. Nós temos todos aqueles princípios expressos, não temos? Qual que é a sigla mesmo? É o LIMP, tá bom? Temos todos os princípios expressos, inclusive, né, com a sigla LIMP. Nesse LIMP tem o P de publicidade. Eu falei que ele é um princípio expresso, mas não é absoluto. O princípio da publicidade, ele vem trazer a transparência, mas ele comporta exceções. Não é uma exceção.
A segurança da coletividade. A segurança da coletividade é uma exceção? Sim, é o que a banca está falando. Mas olha só, e se um dia a polícia começar a te investigar? A polícia não faz parte da administração? Faz. Ela pode, por exemplo, sair com o inquérito e mostrando para todo mundo? Não. Então, quando violar invasão indevida de privacidade, é outra exceção, gente. Tem mais exceções? Sim, a lei de acesso à informação traz diversas exceções. Por exemplo, segredo industrial. A Coca-Cola tem que ser fiscalizada pela Anvisa? Tem, mas ela é obrigada a mostrar a fórmula para a Anvisa? Não. Então, o que acontece? A banca falou assim, ó, impõe a regra de que todo ato seja público, menos se for referido à segurança da coletividade. Não. Tem diversas ocasiões em que o sigilo é aceitável. Joinha? Todo exceto um? Vamos lá. Eu juro pra você, quando eu li de primeiro aqui, eu falei, uai, tá certo, né? Só que aí deu aquele estalo, opa. Lê sempre 2 vezes, tá bom? Lê sempre 2 vezes. Tá errada número 2. É a 2 da fonte de princípios, tá? Número 3 foi a FCC. Quando a aplicação do princípio da legalidade não enseja a melhor solução para a administração, não ensejar, né? Não ensejar a melhor solução para a administração, pode ser afastado ou mitigado. Vamos lá, eu como Estado, eu posso atuar fora da lei? Porque eu sou um Estado democrático de direito. E quando eu digo direito, é porque eu sempre vou ter que obedecer à lei, tá? O princípio da legalidade, ele é o único que não vai sofrer ponderação hora alguma. Posso sofrer uma ponderação, por exemplo, na impessoalidade? Posso. Por exemplo, quando eu dou vagas para pessoas com deficiências, né? Nessa questão aí, eu estou tratando de forma desigual para deixar igual, no final das contas, tá bom? Então, você vai ter alguns princípios que podem sofrer ponderação. A moralidade não pode sofrer ponderação, né? A legalidade jamais, sobretudo a legalidade, tá bom? Você nunca vai ver uma situação em que o Estado pode atuar fora da lei. É legalidade restrita, então a 3 vai estar o quê? É a 3 mesmo, né? 3 vai estar errada. Número 4. O princípio da autotutela encerra verdadeiro poder-dever. Ou seja, a administração tanto pode quanto deve, né? Impondo à administração que, constatando irregularidade, tome a iniciativa de restaurar a observância à legalidade. Autotutela significa o quê? Se autocuidar, né? A administração, ela pode, se ela verificar que está sendo violada a legalidade, ela mesma restaurar? Sim. Então a questão vai estar o quê? Já está certa. 4 vai estar correta. Quinta questão, o princípio da impessoalidade compreende a aplicação do dever de atuação ética, aplicação da lei visando a efetivação dos valores nela consagrados e respeitando aos costumes administrativos. Por que está errada? Opa, é o conceito de moralidade, gente. Quando você fala da impessoalidade, é tratar todo mundo igual. É saber que quem está atuando é a entidade e não o agente público, ou que o agente público não pode usar da máquina estatal em benefício próprio, tá? Então, essa questão de número 5, ela vai estar incorreta porque inverteu conceito. 5
Errada. É o princípio da impessoalidade aí? Não, aqui é moralidade, né? Falou de atuação ética. Número 6, o princípio da moralidade deve ser entendido como exclusão da promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre suas realizações administrativas. Por que está errado? Porque inverteu o conceito da impessoalidade. Opa, acabamos de falar, né? E isso quem atua é a entidade, não o agente público. Então, Marcelo, o deputado construiu uma ponte. Não, quem construiu foi o GDF. Ah, foi o Ibanez? Não, não, foi o GDF. Tá bom? Ah, e a ponte Jatacaná do Joaquim Rorins? Não, GDF. Número 7. No princípio da publicidade, admite-se o sigilo nos casos de segurança nacional. Até aí tá certo? Nós já vimos que sim, olha aí, ó. Segurança da coletividade é segurança nacional também. Investigações policiais. Você imaginou? O jornal sai hoje à noite na Chaparral, a Polícia Civil irá detonar a maior quadrilha de tráfico de drogas às 10 horas. Não vai ter quadrilha lá na hora que chegar, tá? Então, no caso de segurança da coletividade, investigação policial, bacana. Interesse superior da administração a ser preservado em processo previamente declarado sigiloso. Pode ser também imposto um sigilo? Pode. Olha só, eu quero fazer um concurso público e aí tem um processo, como é que eu vou mostrar para todo mundo o que está rolando no concurso? Não é assim que funciona, tá? No interesse da administração também pode ser imposto um sigilo, por exemplo, para investigar, mesmo sendo uma investigação administrativa, a 8 vai estar correta. 8 não, 7. Gente, eu não sou formado em exatas, tá bom? Vocês têm paciência aí. 7 está certa. Número 8. A atuação da administração pública possui cunho impessoal. Não pode, em nenhuma hipótese, o agente público proporcionar tratamento diferenciado objetivando privilegiar determinados indivíduos. Tá certo, gente? Você não pode sair de forma individualizada buscando privilégios. Pode ser de forma coletiva? Posso, por exemplo, criar cotas para pessoas que sofreram segregação racial? Posso. Se está previsto na Constituição que eu posso fazer esse tipo de coisa, posso sim. Posso, por exemplo, isentar de imposto de renda quem é pobre? A pessoa já ganha pouco, ela tem que pagar imposto de renda? Posso, mas não é um tratamento para determinadas pessoas, é um tratamento coletivo. Qualquer pessoa que entrar naquele grupo vai passar a ser isento do imposto de renda. Já então a questão vai estar errada. Determinados indivíduos, não. Determinados grupos até que vai. Eu não falei que com questões erradas você aprende mais? Número 9. A atuação... Não pode em hipótese... Não, perdão, não pode, né, gente? É maconha do professor. Não foi maconha não, tá? Mas é um efeito parecido, tá certo? Não pode. Você vê ou não numa questão de prova, a primeira coisa que tem que fazer é circular ou não. Que aí já vira prova de raciocínio lógico. Número 9. O direito administrativo, sob um ponto de vista científico, pode ser apresentado como um setor de estudo do direito dotado de objetivos e princípios próprios. Vamos lá, tem princípio que você só encontra no direito administrativo? Tem, gente. Tem princípio que você só encontra aqui, tá bom? Por exemplo, princípio da adjudicação compulsória. Vai dizer que na licitação, quem ganhar tem que ser declarado vencedor. Você só vai ver aqui mesmo, tá bom? Tem objetivos próprios também? Sim, assim como o direito penal tem seus próprios objetivos, e o direito civil também tem os seus próprios objetivos. Questão 9, tá certa. Parte 3, voltando lá para a apostila 1. Levanta a mão, por favor.
Você já entendeu? Então tá bom. Questão 1 da terceira bateria. É lá daquela primeira apostila, tá? Do ponto de vista subjetivo, a administração pública integra o poder executivo, que exerce com exclusividade as funções administrativas em decorrência do princípio da separação dos poderes. Subjetivo é o quê? É o que faz ou quem faz? É quem faz, né? Tá anotado aqui, não tá mais não, mas vocês lembraram. Subjetivo é quem faz, e não a função que é exercida. De cara, a questão de número 1. Está errada. 2. Oi. Exclusividade é outra coisa errada. Não é só o executivo que exerce a função administrativa. Número 2. Agente de polícia, PC Goiás. Território e povo são elementos suficientes para a constituição de um Estado. O que falta? Soberania, né? Então, incorreta. A 2 também. 3. Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, o Estado somente poderá exercer a sua função administrativa sob o regime de direito público. Eita ferro, Marcelo. O que a gente aprendeu sobre o direito administrativo? O direito administrativo pertence a qual ramo, galera? Pertence ao ramo público, né? Então, você tem o direito administrativo, que pertence a um ramo público do direito, porque preponderantemente vai cuidar de coisas do interesse público. Só que no direito administrativo, por exemplo, eu posso tratar de servidores públicos e posso tratar de empregados públicos, posso tratar de autarquias, posso tratar de sociedade de economia mista, tá bom? O servidor público, ele é regido por um regime público ou um regime privado? É um regime público, então se eu falo servidor, eu estou falando de um regime público. Mas e se você passar, por exemplo, no concurso do BRB, da Caixa Econômica, ou do Banco do Brasil ou Petrobras? Você vai ser estatutário ou você vai ser da CLT? Você vai ser da CLT, que é um regime de direito privado. Então, apesar de ser um ramo do direito público, você vai encontrar regras tanto de direito público quanto de direito privado. Questão número 2 aí de novo. Não, questão de número 3. Em razão do princípio da indisponibilidade, o Estado somente poderá exercer sua função administrativa sob o direito público? Não, também posso ter regrinhas de direito privado, o que vai tornar a questão de número 3 incorreta. Quatro. A administração pública, em sentido estrito e subjetivo, compreende as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos que exerçam função administrativa. Subjetiva é quem? Subjetiva é quem toma decisões. Quem toma decisão na administração? São os entes, são os órgãos e os agentes. E eles exercem a função administrativa ou política? Administrativa, então a questão vai estar o quê? 4 está correta. 5 para escrivão, Pernambuco, a divisão de poderes no Estado, segundo a clássica teoria de Montesquieu, é adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro com divisão absoluta de funções. Opa, nós vimos uma parecida, não igual, mas parecida, tá? É tripartido? Sim. Mas a divisão é absoluta? Não. Cai muito em prova? Sim. Tem que ficar esperto? Também. Vocês não vão errar essa nunca mais também, né? Pelo menos. Número 6. Para delegado de polícia, no Brasil, por não existir o modelo da dualidade de jurisdição do sistema francês, até aí tá certo? Tá certo, né? O ingresso de ação judicial no Poder Judiciário para questionar o ato do poder público
é condicionado ao prévio exaurimento da instância administrativa. Vamos lá, eu preciso ir até a última instância da administração para correr no judiciário? Não preciso. Se eu reprovar no psicotécnico, eu tenho que esperar sair o resultado final do concurso para entrar com mandado de segurança? Ou eu posso usar um mandado de segurança preventivo? Posso usar um preventivo, tá? Então, não preciso esgotar a via administrativa para me recorrer ao judiciário. A Constituição fala que a simples ameaça a direito pode ser verificada pelo Poder Judiciário. Só a ameaça já basta para você correr lá e chorar para a mamãe, tá bom? Então, apesar de ter começado bem bonitinha, a questão está incorreta, tá? A última parte está errada. 7. Segundo o delineamento constitucional, os poderes do Estado são independentes e harmônicos entre si e as suas funções são reciprocamente indelegáveis. Vamos lá, são independentes e são harmônicos? Pode delegar um para o outro? Não pode. Então são delegáveis ou indelegáveis? Então a questão está o quê? Está certa. São reciprocamente indelegáveis, porque delegar é mandar em ninguém. Manda em ninguém aqui. Número 7 está correto. 8. A administração exerce atividade política e também discricionária. Ficaram com medo agora por quê? Vamos lá de novo. Estado é a mesma coisa que a administração? Não. O Estado exerce função de quê? De governo, que é uma função política. Quem exerce função política é a administração ou o Estado? É o Estado, porque a administração exerce uma função técnica. Então a questão está o quê, gente? Está errada. É discricionária? É, até certo ponto é discricionário, mas não é política, tá bom? Vai estar incorreto. Eu avisei para vocês que caía. O 8 está errado. 9ª questão, a administração pública é o objeto precípuo do direito administrativo. O que é precípuo mesmo? Principal. Se eu estou estudando direito constitucional, qual que é o meu objeto principal? Se eu estou estudando direito administrativo, qual que é meu objeto principal? Questão vai estar certa ou está errada? Está certa, 9 está correta. Mas eu fiquei triste porque eu estou errando. Não, gente, está aprendendo mais. Tá? Você erra lá na prova. Aqui você aprende mais. Joinha? Sabe o que é ruim? Você vir para a aula e acertar tudo. Significa que eu não acrescentei nada para vocês, que não adiantou nada perder 3 horas e meia aqui. Né? É para vir para aprender mais aqui. Relaxa. Número 10. No Brasil, o Poder Executivo exerce a função jurisdicional de forma atípica quando julga seus próprios servidores por infrações cometidas no exercício do cargo. Esse exercício é possível, graças ao sistema está apagado, mas a gente já sabe a resposta. Posso aqui no Brasil julgar na função atípica do executivo? Não, mas olha, quando eu julgo um servidor? Eu julgo um servidor por um PAD. Gente, PAD é a sigla de quê mesmo? Processo quê? Se é administrativo, ele é judicial? Não, ele é administrativo. Então a questão 10 está envenenada de errada. Muito errada. 11. A supremacia do interesse público sobre o interesse particular, embora consista em um princípio implícito da Constituição, possui a mesma força dos princípios que estão explícitos no referido texto, como o princípio da moralidade e o princípio da legalidade. Tem hierarquia entre princípio? Não. Tem princípio expresso e tem princípio implícito. Os dois são de observância obrigatória. Não tem hierarquia, então não vai ter uma preponderância
Questão de número 11 vai estar o quê? Vai estar certinho. 12ª questão. Os costumes pela falta de norma escrita não podem ser considerados como fonte do direito administrativo. Tá errado? Tem que falar alguma coisa? Tem. Quais são as fontes mesmo? Isso mesmo, né? São as primárias e as secundárias. Qual que é a única fonte primária? Lei. Secundárias são quantas? São 3. Qual que é a fonte secundária, que é resultado do trabalho dos estudiosos do direito? Não, doutrina. Qual que é a fonte secundária que provém da própria atuação da administração? Costumes. Qual que é a fonte secundária que provém da atuação do judiciário? Agora é a jurisprudência, tá? Judiciário, júris, gente. Então, cai essas definições em prova, tá? Não basta saber quais são, tem que saber o significado de cada uma. Então, questão 12 tá errada. Vamos para 13 agora. Agora sim. A jurisprudência é compreendida como sendo aquela emanada por estudiosos ao publicarem suas pesquisas a respeito de determinada questão jurídica. É doutrina, o conceito disso aí é doutrina, tá bom? Não é jurisprudência. Jurisprudência vem dos tribunais. Então, 13, errada. 14, uma doutrina se consolida com reiteradas decisões judiciais sobre o mesmo tema. Isso aí é jurisprudência, tá? Então, 14 também vai estar errado. É o conceito de jurisprudência. Número 15, a jurisprudência e os costumes não são fontes do direito administrativo. Cai na minha prova um treco desse? Não, não cai não. Todo mundo vai acertar. O que tem que cair é essas aqui que a gente viu lá em cima, tá bom? Número 16, em decorrência do princípio da impessoalidade, as realizações administrativo-governamentais são imputadas ao ente público e não ao agente público político. Certo ou errado? Qual que é o princípio? Impessoalidade. Na impessoalidade, quem atua é a entidade ou é o agente? A entidade. Agente político também é agente público? Mas deputado é agente. Sim, tá bom? Então, quando você fala de princípio da impessoalidade, você está querendo dizer justamente isso. Que quem está atuando não é o agente público, mas sim a entidade. Tá certo ou tá errada 16? Certinha. 17. Eita. Em decorrência do princípio da autotutela, não há limites para o poder da administração de revogar seus próprios atos segundo critérios de conveniência e oportunidade. A atuação da administração tem limite ou não tem? Qual que é o limite da administração? Sempre vai ser a lei, tá bom? Conveniência e oportunidade são apenas parâmetros. A administração sempre vai ter um limite. E quando eu extrapolo esse limite, eu vou cometer o quê? Excesso, abuso, tá bom? Então, 17 está incorreto. 18, em decorrência do princípio da legalidade, é lícito que o poder público faça tudo o que não estiver expressamente proibido pela lei. Essa legalidade existe? Existe pra gente, né? Se não tiver lei, a gente está livre. Mas para a administração é assim que funciona? Não, a administração só atua se houver previsão na lei. Se a lei não fala nada, ela não pode atuar. 19, o princípio do controle ou tutela autoriza a administração a realizar controle dos seus atos, podendo anular os atos ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de decisão do Poder Judiciário.
Por quê? Opa, autotutela, gente. Autotutela é cuidar da própria vida, tutela é cuidar da vida do outro. Na tutela, eu, administração direta, fiscalizo quem? A indireta, controle ministerial. E a 20, dado o princípio da autotutela, a administração exerce controle sobre a pessoa jurídica por ela instituída, com o objetivo de garantir a observância de suas finalidades institucionais. Se eu crio um bebezinho que é outra pessoa, continua sendo autotutela? Não, continua, vai ser o quê? Tutela. 20 está errada também. Posso apagar esse gabarito aqui? Acho que a gente vai acabar tudo cedo hoje. Tem pouca gente. Vamos tocar direto, vocês se importam? Pode ser? Para você tá tudo bem, né? Seu pé que tá doendo. Mas vamos tocar direto. No 2020. 21. Auxiliar de controle externo. A definição de servidor público em sentido amplo engloba os empregados públicos e servidores temporários. Posso apagar aqui? Um mapa bonito desse. Eu cheguei a falar com vocês, eu lembro que eu cheguei a falar com vocês, de uma expressão chamada lato sensu. Né? O que é lato sensu mesmo, gente? Lato sensu é a linguagem do povão, não é? Linguagem do povão, que também significa sentido amplo. Também expliquei para vocês que uma pós-graduação lato sensu é uma pós-graduação que o povão pensa que é de verdade, mas é de mentirinha, tá? Lato sensu também significa de mentirinha. Joia? Então, o que acontece? O povão sabe a diferença de servidor público para empregado público? Não sabe. Né? A pessoa passa ali no concurso para temporário do IBGE. Amanhã meu filho virou servidor. Ela pode falar isso? Pode. Porque servidor em sentido amplo pode ser servidor de verdade. Pode ser o empregado público e também pode ser o temporário. Servidor de verdade, eu vou chamar de servidor em sentido estrito. Isso aqui é para quem sabe o que é servidor mesmo, tá bom? Então, se eu falo para você que a definição de servidor público em sentido amplo engloba também empregado público e temporário, eu estou falando a verdade. Tá? Então, questão 21, tá certa. 22. É permitida a acumulação de 3 cargos públicos de sofressor. Vamos falar de acumulação? Porque acumulação tem novidade, vocês estão sabendo, né? Tem novidade de acumulação. E isso é novidade. Vamos lá, olha só. Acumular, quando eu falo de acumulação, estou falando tanto de cargos quanto de funções. Então o negócio aqui é só servidor ou também fala de empregado público? Também fala de empregado público. Posso estar falando de temporário também? Sim, qualquer função pública vai estar englobada aqui na administração direta e indireta de qualquer poder, de qualquer esfera. Ou seja, a regra aqui se aplica, inclusive, servidor do Goiás e servidor do DF. União com União, União com Goiás. Pode configurar. Sim, contrato e temporário é a mesma coisa, tá bom?
E aí o que acontece, gente? Quando você fala de acumular, a regra é pela permissão ou pela proibição? A regra é pela proibição, tá bom? O que a Constituição está falando? É proibida, é vedada a acumulação de cargos públicos em toda a administração pública no país. E aí ela vem com essa história aqui, ó. Exceto se houver compatibilidade de horário, tá? Sempre importante. Se houver compatibilidade de horários, o que eu posso fazer da minha vida? Primeiramente, você vai ver ali como é que eu posso acumular um cargo de professor e como eu posso acumular um cargo da saúde, tá bom? Então, um cargo de professor eu posso acumular com um D. Professor ganha pouco pra caramba, então você vai ter um monte de possibilidade do professor fazer bico. Se eu já for professor na parte da manhã, posso ser professor na parte da noite? Tem compatibilidade de horário? Tem, então posso acumular com um cargo de professor. Se eu for professor na parte da noite, eu posso trabalhar, por exemplo, como técnico em eletrônica na parte da manhã? Posso também, eu posso acumular um cargo de professor com um cargo técnico. Não tem, não precisa. O STF atual, a decisão de 2020, falou que o problema é seu se você extrapolar inclusive a 60 horas, desde que o seu trabalho não fique ruim. Se você quiser trabalhar até as pernas cair, meu velho, pode ficar à vontade, desde que tenha compatibilidade de horário. Tá bem? Posso acumular com um técnico, mas também posso acumular com um cargo científico, que é um cargo de pesquisa, por exemplo. Delegado é cargo de pesquisa, né? Por perito também. Sempre que você fala pesquisa ou investigação, é cargo científico, tá? Agente, Marcelo? Agente não. Tá bom? O que mais dá para fazer? Eu posso ser professor e também posso ser policial militar. Ou bombeiro militar, né? Não é bombeiro hidráulico, não é bombeiro militar. A Constituição só colocou uma ressalva. Se eu sou professor, estou atuando e acontecer alguma coisa na escola, o que deve prevalecer? Minha natureza de professor ou minha natureza de militar? Militar. Militar. Deu uma merda no colégio, você é obrigado a atuar como policial ou como bombeiro. Tá bom? Tem vantagem nisso aqui? Tem. Se vocês verem, né, isso aqui já não é tão novo. O índice de violência contra o professor despencou. Né? O cara pensa, poxa, o colega dela está bem aqui do lado. Não bate mais. Desde 2019 isso aqui está valendo. Já tinha um monte de PM acumulando ilegalmente. Né? O que aconteceu depois? Ela falou, agora eu posso falar, sou professor também. E acabou, não tem problema nenhum. Marcelo, eu sou da área da saúde, eu sou médico, já ganho dinheiro pra caramba. Então você pode acumular o seu cargo da área da saúde com mais um da saúde. Você pode ser, por exemplo, enfermeiro de manhã e obstetra na parte da noite. Você pode ser oftalmologista de tarde e pode ser, por exemplo, anestesista de manhã, tá bom? Mas também você pode acumular um cargo da saúde com um cargo de policial militar. Imaginou que legal? Dar um tiro no vagabundo de manhã e atender ele na UPA de tarde? Para terminar o serviço? Não é esquisito, não é? Ou você pode acumular um cargo da saúde com um cargo de bombeiro militar. Mas em todas as hipóteses, o que você está vendo que eu só posso acumular? 1 mais 1. 1 mais 1. Eu posso acumular no máximo quantos cargos públicos? 2, 3, não rola. Questão, então, vai estar incorreta. 22 está errada. 23. A proibição de acumulação de cargos públicos não se estende aos empregados da sociedade de economia mista, mas é uma vedação constitucional que aplica aos empregados das empresas públicas. Certo ou errado?
empregado de sociedade de economia mista, tipo a CAESB, exerce função pública? Então vai entrar na regra ou não vai? Toda administração pública, direta e indireta, está na reta aqui, tá bom? Então a questão vai estar certa ou errada? A proibição não se aplica, gente? Se aplica sim, tá bom? A 23 está errada. Empregado público não pode acumular, temporário não pode acumular, servidor não pode acumular, exceto nessas hipóteses que nós vimos aqui, tá joia? 24. Os membros da mesa receptora ou apuradora de votos nas eleições são considerados agentes públicos da espécie particulares em colaboração com a administração. E aí, mesário é agente ou não é agente público? Mesário é agente público. Vocês lembram quais são os requisitos necessários para eu ser chamado de agente público? Porque só para eu refrescar a memória aqui, eu fiquei com medo quando vocês tiveram dúvida quando nós falamos de políticos, tá bom? Não é? O agente público. Para eu ser considerado agente público, eu tenho que cumprir 4 requisitos. Primeiro requisito é o quê? Não. Posso ser até o 300º. Dependendo do concurso, né? O que interessa é entrar. Para eu ser um agente público, eu posso ser um cachorro? Posso ser uma pessoa jurídica? Tenho que ser necessariamente o quê? Pessoa física. Tenho que ser gente? Além do mais, necessariamente eu tenho que exercer uma função de interesse público. Mas eu tenho que ser remunerado? Necessariamente não, pode ser de graça, igual o coitado do mesário, tá? Então, tanto faz se é remunerado ou não. E eu tenho que ficar lá para sempre? Também não. Tanto faz se é de maneira permanente, como servidor efetivo, ou se é de maneira transitória, como servidor comissionado. Político é transitório, político é remunerado, exerce função pública e é pessoa física. Então, esse infeliz é um agente público. Dentre as classes de agente público, nós temos os particulares em colaboração com a administração pública. Tipo quem? Tipo o mesário, tipo o jurado lá no tribunal do júri, tipo o agente de fato. Não, é agente de fato só, tá? O agente de fato pode ser de fato necessário ou o agente de fato putativo, tá bom? E você ainda tem os credenciados. Os agentes credenciados, tá massa? Então, os permissionários, você está falando dos delegatários, são agentes delegados, tá bom? A galera do cartório aí, para quem não sabe. Entra também, são agentes públicos, tá bom? Só que acontece que eles têm que fazer concurso. Não, hoje não. É só mediante concurso público, tá bom? Então, galera, olha só. Mesário. Qual que é a questão mesmo? 24. Membros da mesa receptora são considerados agentes públicos? Sim. São da espécie particulares em colaboração com a administração? Sim, tá? Especificamente são os agentes honoríficos ou honorários, tanto faz, tá bom? Então a 24 vai estar correta. 25. Consideram-se agentes honoríficos particulares em colaboração com o poder público, os quais, nessa colaboração, caracterizam-se como agentes públicos. É redundante, mas está tudo certo. A gente acabou de ver aqui. 25 está correta também. 26. Poder regulamentar é a competência atribuída às entidades administrativas para a edição de normas técnicas de caráter normativo, executivo e judicante. Vamos lá. Tem poder regulamentar ou não tem? É atribuído às entidades da administração? E é para a edição de normas? De caráter técnico ou político?
técnico de caráter normativo, sim ou não? Executivo e judicante. Não, judicante não rola, né? A gente aprendeu que isso lá na França. Aqui no Brasil não tem o exercício do poder judicante pela administração pública. 27 para analista legislativo da Câmara dos Deputados, pergunta valendo R$21.000 para você. Considere que alguns moradores de determinada cidade tenham auxiliado os bombeiros a resgatar vítimas de um grave desabamento causado pelas fortes chuvas ocorridas no período de verão. Nessa situação, os referidos moradores serão considerados agentes putativos. Vamos lá, agente de fato pode ser agente putativo? Pode, nós temos o agente de fato putativo. Vocês lembram que quando eu falei do agente putativo, eu dei o exemplo do Ronaldo Fenômeno? Que ele foi numa rua lá e pegou algumas meninas, né? E depois de 4 horas que ele percebeu que não era uma menina que nasceu menina. Né? Era quase menina. Tinha alguma coisa errada nele, cometeu um equívoco. Quando é que você fala de agente putativo? Você fala quando você pensa que é uma pessoa, mas não é. Tá joia? Tá ali por um engano, tá ali por uma irregularidade. É assim que acontece. Tá bom? Então, agente putativo está exercendo a função por um erro, ou por um engano, ou por uma ilegalidade. Tá bom? Então, vamos lá. As pessoas estavam ajudando as vítimas. Isso é um erro? É um engano? Não, é uma coisa certa. Você quando fala de agente putativo, é porque tem essa questão. Lembra que eu falei do governador lá de Minas, o Aécio Neves? Que ele transformou 4.000 temporários em professor efetivo sem concurso? Sim, esses professores eram agentes putativos. Os alunos pensavam que era concursado, mas não era. Apesar de os atos serem válidos, tá? Depois eles foram mandados embora, tá ok? Só que existe outra categoria chamada de agente de fato necessário. O agente de fato necessário é aquele sujeito que é necessário quando o Estado não está presente. Era necessário ter bombeiros ali, mas nós não tínhamos. Mas a população ajudou. Então a questão vai estar o quê? Incorreta, tá? Questão 27 tá errada. 27? É esse número mesmo? É. Organização da administração pública. Questão número 1. As sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito público e integram a administração pública direta. Tá bem dada também, né? Vamos lá. Mas você está desmerecendo aí o meu acerto, seu sem graça. Não estou desmerecendo, gente, mas realmente é uma questão fácil, tá bom? Como é que poderia ser difícil? A banca perguntasse se a sociedade de economia mista tinha personalidade jurídica mista, o que não é verdade. Temos as duas irmãs, que são as empresas públicas e a sociedade de economia mista. O nome delas tem alguma coisa a ver com o CNPJ delas? Não. O nome delas tem a ver com o quê? Com dinheiro. Se só aceita dinheiro público ou se aceita dinheiro público e privado para quem quiser investir nelas. Né? Eu tenho uma empresa pública que é o Correio, que só pode ter dinheiro público. Mas eu tenho a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, e se você for um maconheiro, você compra ações lá para investir. Tá bom? Então, sociedade de economia mista e empresa pública, tanto uma como a outra, são de direito privado, tá bom? Então, a questão número 1 está errada. E outra coisa que está errada na questão, o que é, gente? Opa, não é da administração direta, é da indireta. 2. O poder administrativo que permite certa flexibilidade nos próprios atos, conforme critérios de conveniência e oportunidade, a bem da administração pública é o poder discricionário. Houston?
Oi? Eita ferro, aí ó, gente, é muita maconha. Desculpa, questão 2. As empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito público e integram a administração pública direta e indireta. É mega errada, né? É privado e também é da administração indireta. Terceiro, as fundações não possuem personalidade jurídica e integram a administração pública direta. O que não tem personalidade jurídica, gente? É órgão. Fundação tem? Tem. Pode ser de direito público ou pode ser de direito privado. Então, fundação pública tem essa característica aí, né, de ter tanto uma como a outra, dependendo da lei que criar. Quarta questão, as autarquias possuem personalidade jurídica de direito público? Sim ou não? E integram a administração pública indireta? Certinho. 5 para direito. A sociedade de economia mista será criada por lei específica e será constituída como sociedade limitada ou como sociedade anônima. Vamos lá. Se eu falo de sociedade de economia mista, eu só posso ser sociedade anônima, tá bom? O que mais que tem errado aí na questão? Sociedade de economia mista será criada por lei específica? Não. A única criada por lei específica é a autarquia. A autarquia, lei cria, as outras, o que vai acontecer? Lei somente autoriza criar, tá? Lei somente autoriza criar. Questão 5. Incorreta, então. 6. A autarquia poderá ser criada com personalidade jurídica de direito público ou com personalidade jurídica de direito privado no interesse da administração. Como é que põe uma pergunta dessa para advogado, né, gente? Prova que está entregando, tá? Apesar de ser uma prova para advogado, a autarquia só pode ser de direito público, ou seja, questão 6 também vai estar incorreta. Eu botei certa? Não, botou certo sim. Você falou certo, mas Sim. entendeu? Entendi. Foi mal. Número 7. Toda empresa pública estará sujeita à supervisão ministerial. O que é supervisão ministerial? É poder de tutela. Empresa pública está em qual parte da administração? Direta ou indireta? Se está na indireta, tem que sofrer tutela ou não tem? Sim, então a questão vai estar o quê? Correta. Toda autarquia, toda fundação pública, toda empresa pública, toda sociedade de economia mista e todo consórcio público sofre controle ministerial. 7 está correta. Número 8, as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, certo ou errado? Hierarquicamente subordinada aos entes federativos, certo ou errado? Errado, não tem hierarquia entre entidades. O que tem é o que, gente? Tutela, só a supervisão. Então a 8 está incorreta. A União manda no DF? Não, a União é entidade, o DF também. Não tem essa hierarquia aí, não. Número 8 está incorreta. E a 9. O capital, o que é capital? Dinheiro. O capital da empresa pública é integralmente público, sem participação de particulares. Certa? Empresa pública, né, só pode ter investimento público e dinheiro público. Oi? Eu botei errado. Ó, gente. Ainda bem que você tá aí, viu? Obrigado. Número 1. Poderes da administração
policial legislativo, que é um excelente cargo, gente. É um porteiro que ganha muito bem. Se você for um porteiro no Senado, você nunca mais vai querer ler nem gibi. Né? Tá começando, lá está começando, salvo engano, com R$23 mil e é nível médio. Imagina um 13º para quem ganha 23 mil? Se Deus quiser. E se eu passar num treco desse, também nunca mais ponho o pé no cursinho. Também não, viu? Mentira, vou sim. Número 1. A administração pública pode condicionar, regular ou restringir direitos em nome do interesse público por meio do poder hierárquico. Sim ou não, gente? Qual é o poder que restringe direitos? Qual é o poder que regula, que condiciona em nome do interesse público? Que obriga você a fazer alguma coisa mesmo que você não queira? É o poder hierárquico? O poder hierárquico serve para quê? Para organizar. Não é para mandar, tá? Não é para condicionar, restringir os seus direitos. Poder hierárquico só serve para organizar a administração. Esse aqui é o poder de polícia. Tá errada, número 1. Questão 1 tá errada, é a definição de poder de polícia. Número 2, o poder administrativo que permite certa flexibilidade nos próprios atos, conforme critérios de conveniência e oportunidade, a bem da administração pública, é o poder discricionário. Temos dois poderes que são antagônicos, né? Que é o poder vinculado e o poder discricionário, sendo que o poder vinculado, a administração não tem escolha e o poder discricionário é com escolha dentro dos limites de conveniência e oportunidade, perdão, dos padrões de conveniência e oportunidade. Então, de fato, a número 2 está certinha. 3. Poder disciplinar implica a competência da autoridade administrativa para investigar e aplicar sanções penais. Penais? Ah, sanção penal é o juiz, tá? Que é administrativa, gente. Tá? Você vai sublinhar aí a palavra administrativa. Poder disciplinar é só dentro da administração pública. Sanção penal, quem dá é juiz, e nós já vimos que a administração não exerce função judicial. Marcelo, só agora que eu estou percebendo o tanto que essa pergunta cai, né, de forma implícita. A administração não tem poder jurisdicional em hipótese alguma. Número 4. Os poderes administrativos na clássica divisão proposta por Montesquieu acabam se confundindo com os próprios poderes do Estado. Quais são os poderes do Estado? Executivo, legislativo e judiciário. Quais são os poderes da administração? Discricionário, de polícia, hierárquico, disciplinar, vinculado, né? Então tá certo, é a mesma coisa, não é? Não é, então a questão vai estar o quê? Errada. Foi para que essa prova? A AGU, velho, vai, velho. Bom, né? Número 5, para policial rodoviário federal, o desvio de finalidade somente se configura quando a finalidade diverge daquela prevista expressamente na lei, não tendo lugar quando se cuidar de finalidade implícita. É justamente o contrário, né? Quando você vê que o cara tem uma intenção escondida de atender o interesse próprio, de uma perseguição, de um favorecimento indevido, é que você vai ver o desvio de finalidade, tá bom? Tá errado. Não precisa ser expresso. Se você perceber que a intenção dentro da cabeça da pessoa é um favorecimento, é uma perseguição, já é desvio de finalidade. Quadrix perguntou para a agente administrativo do Conselho Regional de alguma coisa que eu não sei o que é. O abuso de poder, que inclui o excesso de poder e o desvio de finalidade, não decorre de conduta omissiva de agente público. E aí, gente?
o abuso pode ser uma omissão? Pode, uma prevaricação é um abuso. Por quê? O uso do poder, ela é uma obrigação e não uma faculdade. Se você não usa o poder que lhe foi outorgado, né, então você comete abuso também, tanto a ação quanto a omissão. Na 7, a Quadrix perguntou o seguinte: a edição de um decreto pelo Poder Executivo é expressão do poder disciplinar. Errado por quê? Disciplinar para punir servidor, né? Nós estamos falando aqui de poder normativo. 7, incorreta. 7, incorreta, é a desgrafia. Número 8. O desvio de poder, quanto à finalidade, ocorre quando o administrador age dentro dos limites da sua competência, mas o faz para alcançar um fim diverso do previsto. Sim, eu tenho competência, por exemplo, para escolher o lugar onde você vai trabalhar. Você pode trabalhar aqui em Brasília, mas também pode trabalhar lá em Roraima, se eu não gostar de você. Você pode trabalhar lá no calorão do Mato Grosso, mas também pode trabalhar em Porto de Galinhas, se eu gostar de você. Né? Mas tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer no interesse público. Bacana? A 8 está o quê? Certinha, tá bom? Eu atuo dentro das minhas prerrogativas, mas faço visando um interesse diverso do interesse público. Na 9, para defensor público, perguntinha de 19 mil, ocorre desvio de poder na forma omissiva quando o agente público que detém o poder dever de agir se mantém inerte, ao passo que o excesso de poder caracteriza-se pela necessária ocorrência de um transbordamento no poder dever de agir do agente público, não sendo cabível na modalidade omissiva. Vamos lá, gente. Ocorre desvio de poder na forma omissiva? É quando ele detém o poder dever de agir e se mantém inerte? Sim. Mas também pode ocorrer o excesso? Sim. É pela necessária ocorrência de uma extrapolação? Sim, eu tenho que fazer mais do que a lei está mandando, tá? O excesso é omissão? Não, gente, excesso é excesso e omissão é omissão. Nós temos 3 formas de abuso de poder, não temos? São a mesma coisa? Não. Quando você faz demais, você tem o excesso. Quando você não faz, você tem a... Então são coisas completamente o quê? Opostas, são diferentes. Então a questão está certa. Não existe excesso na modalidade omissão, porque excesso é uma coisa e omissão é outra. Né? Mas ficou confusa mesmo. Né? Mas eu não tô meio energético aí já. Ah, entendi. Mas acontece, tá bom? Tem texto grande, é terrível. Vamos lá para a última bateria. Última bateria, ato administrativo, que é que todo mundo mais gosta e de cara, prova de promotor. Ato administrativo é qualquer manifestação de vontade apta a produzir efeitos no âmbito do direito administrativo, ainda que praticado por um particular, no exercício de uma autonomia privada, como a formulação de proposta numa licitação. Posso apagar isso aqui? Pode, tá velho já. Ato administrativo. É tudo que a administração faz? Não. Tudo que a administração faz, você chama de ato da administração. Por exemplo, comprar e vender. Tá? Porque um ato da administração pode ser bilateral. Mas se você fala de ato administrativo, tem que ser uma manifestação o quê? Unilateral. Então, de cara, já está errada a questão, porque não é qualquer manifestação de vontade. Tá bom? Só que esse ato unilateral pode ser praticado por qualquer pessoa? Não. É um ato unilateral da administração ou quem está atuando em nome dela.
Se eu sou um particular fazendo uma proposta para a administração, primeira coisa, a proposta ela é bilateral. E outra coisa, eu sou um particular, está partindo de mim para a administração. Duas vezes errada a questão, tá? A número 1 tá errada. Não é qualquer. Primeira coisa, você vai circular a palavra qualquer. São só as manifestações unilaterais. São só as manifestações unilaterais. Na segunda também foi para o mesmo concurso aí, para o promotor exibido. Os atos administrativos compostos resultam da conjugação da atividade individual de várias pessoas físicas, mas são unilaterais porque atribuíveis a um único sujeito, que é a administração pública. O que é um sujeito simples? Uma pessoa, sujeito composto. Duas ou mais. Né? O que é um ato simples? Um ato praticado por uma única pessoa ou órgão. O que é um ato composto? Praticado por duas ou mais pessoas ou órgãos. Então vamos lá. Ato administrativo composto resulta da conjugação da atividade individual de várias pessoas? Sim, duas ou mais, né? Mas mesmo assim continuam sendo unilaterais? Vamos lá, gente. Ato administrativo é unilateral ou não? Mesmo sendo praticado por várias pessoas, continua sendo unilateral, tá? Porque o sujeito dele é quem? A administração pública, tá certinha essa aí. Nível difícil mesmo. Número 3. Apenas podem ser revogados os atos administrativos praticados no exercício de competências discricionárias. Quando é que eu anulo um ato? Quando é que eu revogo um ato? Eu anulo o ato quando ele for ilegal. E eu revogo quando ele for o quê? Quando ele for legal, né? Mas eu vou revogar por conta de quê? Por motivo de conveniência e oportunidade. Eu avisei para vocês que sempre que essas palavras aparecerem, eu estou falando de um ato vinculado ou discricionário? Discricionário. Então, vou repetir a pergunta para vocês. Apenas podem ser revogados os atos administrativos praticados no exercício de competências discricionárias, certo ou errado? Se é conveniência e oportunidade, sempre vai ser discricionário, tá? Se eu vou revogar só nessas hipóteses, realmente. Então, a questão de número 3 também vai estar correta. 4. A edição de atos de caráter normativo pode ser delegada. Lá na competência, nós aprendemos que a competência pode ser delegada. Eu posso pedir para alguém me ajudar, né? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Só que eu disse também que existem 3 competências que eu não posso delegar. A primeira dela é a competência para julgar recurso. A segunda dela é a competência exclusiva. E a terceira é a competência normativa, tá? Exatamente uma delas. Então, a questão de número 4 está errada. Jamais posso delegar, em hipótese alguma, competência normativa. Tá bom? 5. IDECAM para a AGU. O ato administrativo simples pode ser expressão da vontade de um órgão colegiado. Um órgão simples é o quê? 1 ou 2? 1. Se é um órgão, posso falar que é simples? Sim. Por exemplo, eu tenho a comissão que vai te avaliar na onde? No estágio probatório, tá bom? Você vai considerar a comissão como um órgão só? Sim. É um colegiado, tá? Tá certinho. 5. É a 5, né? Tá certo. 6. Presunção de legitimidade é um atributo do ato administrativo e diz respeito à conformidade do ato com a lei.
Até aí tá ok? Sim. Em decorrência desse, presume-se a ter prova em contrário que os atos administrativos foram emitidos em observância com a lei. E se for um tapa na orelha do PM? É legítimo? Até que se prove o contrário, também é legítimo. Tá? Então tá certo. Marcelo, então é todo ato? Sim. Até você provar o contrário, tudo que a administração faz está certo. 7. A imperatividade é um atributo do ato administrativo. E é a razão pela qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente da sua concordância. É a prerrogativa que o poder público tem de impor obrigações a terceiros. Ela não existe em todos os atos administrativos, mas apenas naqueles que impõem obrigações. Quando se trata de ato que confere direitos solicitados pelo administrado ou de atos apenas enunciativos, esse atributo inexiste. É muita informação, né? Então vamos lá. São 3 coisas, realmente. O que é um ato imperativo? O que é uma frase imperativa? Uma frase imperativa é aquela que te dá uma ordem. A administração pode dar ordem para você? Pode, mas depende da sua vontade ou não? Não depende da sua vontade, tá? Independentemente da sua vontade, manda dar, você tem que fazer. Joinha? Mas a administração só te dá ordem? Não. Existem situações em que, por exemplo, a administração só declara que você foi nomeado no concurso? Sim. Vai ter um dia que a administração vai chegar em você e falar assim, ó, tu passou. Quando falar tu passou, é uma ordem? Não, ela vai te abrir um direito para, se você quiser, você vai tomar posse. Né? Aí você não quer, não, eu estudei de sacanagem. Tá? Você não é obrigado a tomar posse. Nem tudo que a administração faz, né, é para te dar ordens. Tem coisas que ela vai te conceder. Então a questão vai estar o quê? Tá certa. Nem todo ato tem imperatividade. Alguns são concessões e alguns são meras declarações. 7 está correta. E a 8ª, a autoexecutoriedade é um atributo do ato administrativo e é a razão pela qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração pública, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. O nome está bem dado, né? Autoexecutar, eu mesmo posso fazer sem necessidade do Judiciário. Eu sou policial, estou vendo um cara cometendo um crime. Eu tenho que ligar para o juiz para pedir para prender ele? Não, não preciso. Eu sou administração, eu estou vendo ali que o aluno está tocando horror na sala de aula. Sou professor, né? Vou suspender o moleque. Tem que pedir autorização para o judiciário? Não, autoexecutar eu mesmo posso fazer na maioria das situações. Tá? Tem coisa que realmente a administração tem que ligar e perguntar, judiciário, precisa invadir a casa de um político. É suspeita aí de fraude. Aí o juiz, né, tem que deixar. Judiciário, grampo telefônico. Aí o juiz tem que deixar. Não, acho que foi a 2ª ou 3ª. Eu não deixei para o final, não. Ah, sim. Tá jóia, então. Pessoal, alguma pergunta? Foi uma satisfação estar com vocês. Tá? Eu espero ver o nome de vocês aí no Diário Oficial. Evitem drogas. Bacana? Quem tiver dúvida pode vir falar comigo também.